dentro da Casa Espírita Nosso Lar, no qual deslocamos dos nossos lares e aqui estamos. E quando adentramos daquela porta para dentro, vamos procurar o máximo possível de controlar os nossos pensamentos e também sentimentos, porque afinal de contas, estamos aqui nos preparando para a luta diária dentro da sociedade, mas é conosco mesmo, devido ao atraso e à nossa inferioridade, no qual nós apegamos mais a tudo que se refere da terra. Em outras palavras, não temos tempo para nos instruir, buscar a instrução. Preferimos mais ficar por tudo aquilo que é material. Por isso, é necessário os nossos pensamentos aqui dentro, nesse instante, e controlar as nossas emoções. Vamos então, convido a todos para que possam refletir nessa noite de hoje, no estudo, conforme sempre relembramos, estamos dentro de uma sala de aula, o qual é importante aquilo que vamos aprender. O passe, ele é somente um complemento. Mais importante é aquilo que vamos aprender, porque saberemos lá fora como vencer a raiva, o ódio, o desejo de vingança e o amor a tudo que é da terra. Começando o amor verdadeiro no qual o Mestre Jesus nos ensinou. E convido a todos nesse instante, através de uma prece, para que assim possamos dar prosseguimento na nossa reunião pública desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos de acordo com a vontade suprema do nosso Criador, com a nossa pequena força de vontade, estamos aqui reunidos e munidos ainda de nossas necessidades, no qual vós compreende e sabe daquilo que precisamos. Por isso, Mestre Jesus, no estudo da noite de hoje, que possamos levar alguma luz conosco em nossos pensamentos e também sentimentos, e as nossas emoções também. Aqui regressamos mais uma vez, e aqui estamos, e segundo a vossa permissão e vontade, possamos ter êxito nesta reunião pública da noite de hoje, para que a cada dia e a cada passada que nós dermos, sermos mais equilibrados, mais preparados para a nossa evolução e também a nossa reforma íntima. Então, irmão maior, te agradecemos por esse instante e pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Que assim seja. Convido a todos os irmãos, que possam prestar bem atenção, que o tema é de acordo individualmente com cada um de nós. Como foi dito anteriormente, a luta maior é conosco mesmo, é saber distinguir aquilo que não nos serve, mas de uma forma que a razão esteja desenvolvida segundo a nossa evolução. Então, preste bem atenção todos daqui por diante. E eu convido a nossa irmã Carlota para que nesse instante ela possa fazer e ministrar o estudo da noite de hoje. Pode ficar tranquilo, sossego. Muito obrigada, muito obrigada. Então, assim, as minhas irmãs, os meus irmãos aqui presentes, que a paz de Deus é que nos envolva todos nós, esse clima de paz, de amor, de harmonia, o que os nossos irmãos espirituais já fizeram aqui para nós desde mais cedo. Quando a gente entra naquela porta, a gente já recebe. É uma vibração, é uma coisa maior do que a gente pode entender na nossa pobreza ainda de entendimento.
aquilo que a gente recebe quando atravessa aquela porta para cá. Que a gente já sabe que desde mais cedo eles já prepararam para nós encontrar aqui. Então que esse clima, que essa paz, que esse ambiente que eles prepararam possa nos envolver a todos nós, né, os nossos corações, para que possamos sair daqui bem melhores do que aqui adentramos. Então, meus irmãos, queria falar um pouquinho para os irmãos, é sobre aquilo que os nossos irmãos veem, o que nós fazemos aqui na segunda-feira, tanto deste lado como deste lado. Quando os irmãos se aproximam daqui para receber o passe, todos nós, né, nós elevamos o nosso pensamento e pedimos a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, que nos enviem o socorro. Nós elevamos para encontrar esse apoio, esse auxílio que necessitamos para transmitir àqueles nossos irmãos, a todos os irmãos que aqui vêm buscar, porque é coisa muito importante o passe, é muito bom. Eu sou uma que, eu sou um papa-passe, eu gosto demais, porque é muito bom. A gente recebe e sai daqui que só vendo. Então pode ter certeza, quando chegam aqui, o que os irmãos fazem é levam o pensamento a Deus e a Jesus e aos espíritos superiores, para que eles possam enviar aquilo que necessitamos e os irmãos recebem. Então, meus irmãos, isso não é de hoje, né? Nós também, quando acordamos de manhã, a primeira coisa que nós fazemos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, para que, agradecendo pela noite que transcorreu com cada um de nós, agradecendo pela vida, agradecendo muito, e pedindo proteção para o dia que se inicia, para que possamos receber de Jesus aquilo que precisamos. Quando chega a noite, é a mesma coisa. Antes do sono se aproximar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos, pedindo proteção para aquela noite, porque a gente sabe que o espírito não dorme, o espírito não tem canseira. É só a gente dar um cochilozinho, até de dia, que a gente cochilar, eles estão escapando, eles saem. E para que não fiquem aí pela rua, a gente já vai fazendo aquela prece pedindo a proteção dos irmãos espirituais, dos nossos amigos, para que possam conduzir-nos àqueles lugares de aprendizado, onde tiver aqueles ensinamentos, trazendo para a casa que não fecha hora nenhuma, que está sempre aberta, que a espiritualidade está aqui trabalhando, ou se tivermos condição para ir no espaço, aprender um pouco, se não tivermos nos campos, quantos André Luiz fala, que eles atendem pelos campos, grande quantidade de irmãos, e vão dar aulas para aqueles espíritos que estão ali. Muitas vezes são espíritos mesmo desencarnados e muitos espíritos encarnados, que vão também aproveitar aquele momento para colher as coisas positivas. Então mas isso não é de hoje, esse costume é de longa data, é desde os antigos profetas, porque nós sabemos quando Moisés subiu ao monte, ele subiu ao monte Sinai para trazer aquelas pedras sagradas dos 10 mandamentos. Aquele que até hoje ela é uma lei que é de todos os países, de todos os povos, em todos os tempos, os 10 mandamentos, né? E que ele veio e trouxe, por isso que é um código divino. Ele se elevou, né? Ele subiu. Quando fala subir, é porque se elevou. Quando o nosso irmão também, o profeta Elias, foi lutar contra aquela rainha que trazia a discórdia daquele lugar, lá naquela terra, ele também subiu e foi lá consertar aquela vida daquelas pessoas que habitavam lá. Tem também Abraão, que a esposa dele já tinha passado a idade de ter filhos, e ele, naquela tristeza, arrumou até uma mais jovem, casou, teve um filho, mas ele tinha pena da tristeza que a Sara ficava. Então ele mandou a outra embora com o filho
mandou eles embora, e Deus lhe presenteou com um filho, Isaac. Só que a fé do nosso irmão era tamanha a fé do nosso irmão, que é Abraão, que Deus, eu vou te falar, eu não entendo muito essa parte, mas eu vou contar como a história fala, como eles contam, mas que eu achei impossível, né? Que Deus pedisse um pai, o filho, em sacrifício. Mas assim Deus fez. A gente sabe que não é Deus, né? A gente sabe que é Deus, mas lá na história é. Aí o nosso irmão Abraão subiu a montanha de Moriá. Ele subiu, levando o menino com a dor no coração, o coração estraçalhado, para sacrificar o filho naquele dia, para oferecer a Deus. Mas quando ele levantou a mão, Deus susteve o braço dele, ele disse que ele estava satisfeito, ele havia dado a maior prova de fé que aquele homem podia dar. Ele falou com ele: eu vou te recompensar, porque darei a sua descendência, será igual às estrelas do infinito. A quantidade das estrelas do infinito que a gente nunca tem condição de contar. E como cada grão de areia na beira do mar. Isso é que Deus falou para Abraão. Aí ele desceu de lá feliz com o menininho, satisfeito, porque já tinha provado a sua fé. Ele também tinha subido, elevou. E Deus, Jesus, né? Jesus também subiu muitas vezes o Monte das Oliveiras, muitas vezes para orar. Ele subiu muitas vezes esse monte. Ele subiu, né? Quando ele levou Pedro, Tiago e João, ele subiu o Monte Tabor e deu a maior prova de imortalidade para que ficasse para a humanidade inteira. No dia ele ainda disse para eles, quando terminou, que eles tiveram medo de ver a luz. Jesus mostrou para eles o que Jesus era mesmo, era a luz resplandecente. E aí, quando descer, né, Jesus conversando com Moisés e Elias, quando terminou, ele desceu do monte, ele falou com eles: não falam nada para ninguém, não conte isso, porque ele sabia que na época certa a humanidade ia entender, a humanidade compreenderia. Aí ele podia falar. E tem também quando Jesus subiu a montanha das bem-aventuranças, né? Ele se elevou na montanha das bem-aventuranças, perto do mar de Galileia, e deu o maior discurso que a humanidade podia ter, né, das bem-aventuranças. A tanto é chamada até hoje da montanha das bem-aventuranças. É uma maravilha para cada um de nós. Tanto que aquele irmão, Mahatma Gandhi, que nem cristão era, né? Ele chegou a dizer que se desaparecer toda a literatura, toda, mas ficando o sermão da montanha de Jesus, essas imortais, né? O sermão da montanha imortais, essa ia prevalecer por todas, valer por todas que desapareceram, porque é uma maravilha. E Jesus também subiu, né? A mais triste, o pior de todos, é o Gólgota, né? Esse é o doloroso. Ele subiu também, mas antes ele contou para ficar para a humanidade inteira, ele contou a parábola do samaritano, nos dando aquela certeza dessa elevação de pensamento. Ele fala que Jerusalém fica na parte alta lá da cidade, é bem alta, e Jerusalém fica lá cercadinho, né, por causa dos inimigos, muito cercado. E Jericó era na parte baixa. Ele conta que um homem que descia, cadê? Jesus é o sábio dos sábios, o mestre dos mestres. Ele conta, este homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele caiu em poder de ladrões, que o despojaram de tudo, que o maltrataram, deixaram ele ali quase morto, quase morto. E veio também pelo mesmo caminho, descendo, um sacerdote, que quando viu aquele homem ali, passou a largo, passou distante, não quis parar. Veio também um levita, que era um homem de letras, né, que vivia com as escrituras,
e os livros debaixo do braço, uma evita, e viu aquele homem, ele descia também, pelo mesmo caminho que o homem desceu. Ele viu e passou de lá. Mas Jesus é muito sábio. Ele fala que, mas passava por ali, ele não desceu, passava por ali um samaritano, considerado uma pessoa de má vida, né? Passou por ali, é só porque eles tinham a religião deles, mas só que não era a mesma que de Jerusalém, não era a mesma. Ele passando por ali, ele viu aquele homem, ele agachou e foi prestar socorro, óleo, né, deu o óleo, passou azeite nas feridas, cuidou, ele colocou o homem no cavalo dele e levou para uma hospedaria, para uma estalagem. Então a gente vê, ele era um homem que tinha a religião dele, mas só porque ele não era da religião dos samaritanos. Então eles não valiam, não podia nem entrar no templo de Jerusalém. Eles não tiveram que construir uma igreja para eles lá no Monte Gerazim. Aí lá que é onde a samaritana, conversando com Jesus perto do poço, ela falou com Jesus: mas nós não podemos entrar no templo de Jerusalém. Nós só podemos entrar no nosso. Jesus falou com ela: vai chegar o tempo e todos vão compreender que não precisa de uma casa de pedra, para que nós possamos elevar o nosso pensamento ao Criador, ao Pai de todas as criaturas, aquele que criou tudo. Nós não vamos precisar mais, né, disso, que nós vamos elevar o nosso pensamento onde estivermos, desde que haja um ambiente adequado, né? Nós sabemos que essa vibração subirá e trará resposta. Então a gente vê que foi muito importante isso. Então por isso que agora eu vou ler, porque eu não guardo nada na cabeça, não consigo guardar mais. Primeiro eu ainda guardava, mas hoje eu não guardo mais não. É? Ah, se... se você ia ver como é que eu ia pular aqui, você viu que eu desci devagarzinho? Se fosse uma nota de 100, nossa senhora. Essas é até difícil de encontrar. Essas não é fácil, não. E muito menos de cair no chão. Agora eu vou falar para os meus irmãos. É de uma pergunta que está é do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta a Jesus. Tanto que foi ontem ou hoje, Rosen, que o Kardec está fazendo aniversário da passagem dele para o mundo espiritual. É hoje, né? É hoje, né? Que está fazendo anos da passagem dele para o mundo espiritual. Ele faz essa pergunta aos espíritos: que é Deus? Então, eles respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Causa primária de todas as coisas. Aí nós vemos, olha, gente, está tudo caindo hoje. E não está ventando, hein? A gente vê que a ideia de Deus, essa misericórdia infinita, deste Pai que nos sustenta na nossa vida, né, dessa força suprema, desse amor, gente, inconfundível de Deus, que nos sustenta a nossa vida, a gente vê que essa ideia de Deus se firma e se impõe acima de todas. Então, mais, minha filha. Obrigado, Sandro. Eu vou ter cuidado para mim não cair. Agora só falta. Tem que ter cuidado. Vai ter que cair. A gente vê que a ideia de Deus se afirma e se impõe acima de todos os sistemas, de todas as filosofias e de todas as crenças. Essa crença está alojada na nossa mente, apesar de sermos espíritos muito atrasados ainda, né, trazendo muita dificuldade, né, mas essa crença já existe dentro de nós, apesar do nosso atraso ainda dessa dificuldade que carregamos, né.
Temos a certeza que não há um efeito sem uma causa. Essa crença em Deus nós a trazemos desde a nossa origem. Só que é de acordo com a compreensão de cada um. Né? O homem que não interessa, né? Que ele não interessa saber que forças, né? Que a gente recebe, gente, força, para a gente continuar lutando com a vida. O que nós recebemos é tanta coisa, a gente não para pensar. É tanta coisa que nós nem chegamos a pedir e nós já recebemos. Né? Mas aquele homem que não preocupa, né, de saber, né, onde que é a força que ele tem para continuar na luta, os recursos, o socorro que recebe, qual é a fonte qual fonte que essa força humana? De onde vem tudo isso? Eu tenho que pôr o dedo, senão eu perco. Qual é a causa? Qual é a lei da vida? É como um indigente que mora num palácio, que mora ao lado, né? E num palácio não, ele não ia morar no palácio. Ele mora ao lado de um palácio cheio de riquezas e prefere... Meu óculos já está com o meu suor já está embaçando nele, gente. Vocês não reparam não, porque está embaçado mesmo. E prefere morrer aonde, gente? Ele prefere morrer de onde cá. E prefere morrer de fome. Está na porta, caído na porta, em frente a um palácio, com as portas abertas, convidando ele para entrar. E ele prefere morrer de fome, na frente dessa porta que está aberta, convidando para que ele possa entrar. Alguém poderia dizer, a crença em Deus é resultado da educação recebida? Mas os espíritos respondem, mas e os selvagens? Quem que deu essa educação para eles? Né? Quer dizer que ela está dentro de cada um de nós, né? Dentro de nós. De onde vem esse sentimento? Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Todas. É isso, a gente é só parar e pensar um pouquinho, que a gente sabe que ele fala. Fala por todas as vozes do infinito. E nos fala não em uma Bíblia escrita há séculos. Nos fala em uma Bíblia que se escreve todos os dias. Essa Bíblia está escrita desde quando nós existimos aqui na Terra, e essa Bíblia está sendo escrita todos os dias, de acordo com a vida de cada um. Né? Nos fala dos oceanos, nos falam das montanhas, dos astros do céu, por todas as harmonias, por tudo de bom e de belo que existe na vida, gente. É muita coisa boa. A gente, às vezes, tem assim, aquele medo de morrer, que a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente tem medo, porque a vida é tão maravilhosa, ela é tão boa. A gente sabe que de lá é muito melhor, né? Lá não existe mais dores, aqui a gente tem que enfrentar dor, tem que tomar remédio sempre, tem que estar pelejando com as nossas dificuldades, a matéria desgasta e tem que ficar sustentando a matéria cansada, mas mesmo assim, essa vida é maravilhosa. Ele nos fala por todas as harmonias, doces e graves, que sobem do hino da terra, lá do fundo, e vai até os planos superiores, né? Fala ainda no santuário do nosso ser, mas nas horas de silêncio e meditação, é só parar um pouquinho, quanta coisa boa que vem na cabeça da pessoa, né? É só naquele momento que silenciou, acabou aquele barulhada da terra, porque a terra é só barulho mesmo, né? Parou o barulho, quanta coisa boa. Nas horas de silêncio e meditação, quando os ruídos estridentes da vida, os ruídos estridentes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz
sai da profundeza das nossas consciências. Deixa eu ver se eu vou no lugar certo aqui, gente. Eu faço um pouquinho de confusão, mas eu acerto. Quando se fala em prece, como orar? A prece é o elevar do pensamento, é sintonizar com as forças superiores, é a hora importante que a gente tem, né? A hora importante, quando estamos sozinhos, né? E levamos, mas aqui não, pode estar cheio de gente, mas nós elevamos também o pensamento, quando elevamos nosso pensamento no momento de orar, né? Igual nosso irmão foi fazer a prece bacana agora mesmo, e a gente acompanhou no pensamento, né? É muito bom. É sintonizar com as forças superiores, é o abrir do coração ao Pai amoroso, justo e bom. Será que é só nos momentos de necessidade e sofrimento? Isso não, né? Não, só esses momentos não é preciso, não. Não é só esses momentos, porque a prece tem a força de abrir os canais mentais a fim de entender a resposta divina que sempre vem. O importante é a gente fazer força, prestar atenção para receber a resposta. Porque Jesus falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Só que Ele vai atender de acordo com a nossa necessidade. Não é daquele jeito que nós queremos, daquele que precisamos, que nós achamos que precisamos, né? A prece tem a força de abrir os canais mentais a fim de entender a resposta divina que sempre vem e nos tornarmos receptivos ao auxílio que desce do alto para nós, né? Nunca uma súplica fica sem resposta. Isso a gente pode ter certeza. Só que às vezes vem um não amoroso, né? Um não amoroso, porque o Pai, Ele é um Pai igual um da terra. Ele sabe aquilo que precisamos, que necessitamos. Ele sabe o que nós temos que passar aqui na terra. Então, às vezes, Ele vem como um não, né? Que não está na hora da gente receber aquilo que tanta gente pede, né? Mas também é uma resposta e a força vem para cada um de nós. Para nosso bem, nós vamos ver o Pai Nosso. Presta atenção no Pai Nosso. Primeiro nós louvamos a Deus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Primeiro fazemos um louvor a Deus. E depois, né? Depois nós vamos, né? Deus ajude a saúde. E depois nós vamos para nos ensinar, né? Isso Ele nos deu para nos ensinar que o bem do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, na alegria ou na tristeza, na dor ou na saúde, na doença, né? Seja como for, vai vir para nós, né? Seja ou na dor, na saúde ou na doença, nos sucessos ou nos fracassos, né? Sempre nós devemos, seja feita a vontade de Deus, porque esse Ele viu que nós precisamos, essa é a nossa necessidade. E quando nós vamos pedir numa prece, os nossos irmãos espirituais nos aconselham a não pedir os nossos parentes, os nossos entes queridos que partiram para a verdadeira vida, ou amigos que partiram, porque nós vamos desassossegar eles, porque eles também têm a mesma dificuldade, a dor da separação, a dor de tornar, reajustar, é o que nós passamos aqui na Terra, eles também trazem isso do lado de lá. Então nós não devemos pedir, porque eles vão ficar muito aflitos, querendo auxiliar, sem condição. Então quando fizermos nossa prece, vamos pedir, elevando sempre o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao Pai de infinito amor, plena certeza, como Jesus diz, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele atenderá.
É só porque Jesus é o Espírito mais perfeito, é o Filho mais obediente de Deus. É o Filho mais obediente. Então, se a gente pede em nome de Jesus, Ele vai ter, né? Vai mandar para nós. Às vezes não vai vir aquilo que precisamos, mas vai vir aquilo que necessitamos para o nosso espírito. Às vezes não vem que nós pedimos, às vezes, alguma coisa material, né? Porque é importante pedir material, o material, porque às vezes a pessoa está passando fome, ele tem que pedir um bom emprego, está certo, não está errado, né? Pedir para uma pessoa que está numa cama doente, está certo, né? Mas Deus vai dar de acordo que Ele vê a necessidade daquele pedido. Ele vai ver o que nós precisamos, mas que precisamos de verdade. Mas podemos ter certeza que nós vamos receber o melhor para nós. O melhor, aquilo que for melhor para nos dar força e coragem, para que nós possamos continuar na nossa caminhada, né? Apesar das nossas dorzinhas e tudo, mas nós lá vamos nós e vamos continuando caminhando com muita fé em Deus, com muita certeza que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos nada disso. Nós temos uma multidão, como tem uma música muito linda, gente, ela fala que nós temos uma multidão de astros que estão torcendo por nós, lutando por nós para ver se nós conseguimos dessa vez. E muitos fracassos, nós fracassamos muitas existências, e eles querem que nós... Gente, quanto tempo que Jesus passou pela terra, e nós não estamos com as mesmas dificuldades, com as mesmas necessidades, né? Mas aí, então, eles nos dão aquela força horrorosa, que ninguém está sozinho aqui na terra, ninguém caminha sozinho. Nós podemos ter certeza que tem uma multidão esperando, torcendo por cada um de nós, para que nós possamos ter forças de continuar na nossa caminhada, continuar lutando, que é o melhor para cada um de nós. Porque muitas vezes a gente queria sombras e água fresca, mas nós não fizemos nada para ganhar essa sombra e água fresca. Então vamos no sol mesmo, com muito quente, com muitas dorzinhas, mas levamos nós em frente. Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar para os meus irmãos. Espero que meus irmãos tenham entendido que a minha intenção sempre é boa, de passar aquilo que eu vejo, que eu busco nos livros e passo. Depois é que eu vou ver direito. Às vezes eu perco alguma coisa, e para que eu chego lá em casa e falo, gente, eu esqueci de falar isso. Mas eu tenho certeza que o que faltou, Deus inteira para vocês. A hora que vocês for dormir, pode ter certeza, vocês vão receber. Vocês vão receber o passe agora mesmo. O que ficou faltando aqui nessas folhas, é 4 folhas. Eu falei 2 de cabeça e 2 lendo. Aí o que ficou faltando, eu tenho certeza que essa espiritualidade abençoada que nos assiste, que vela por nós, esses benfeitores, que nunca nos deixa desanimar, que está sempre nos auxiliando na nossa caminhada, pode ter certeza que eles vão sempre ir mostrar aos irmãos, trazer como forma de intuição, porque muitas vezes quando pedimos alguma coisa, aquilo vem em forma de intuição para nós. Nós nem pensamos, gente, e é isso mesmo, vem aquela ideia boa, né? Porque nós pedimos. Aí, meus irmãos, eu estou parando por aqui, porque as minhas pernas, elas não ajudam muito, elas não gostam muito de ficar, elas não gostam de ficar nem muito sentada e nem muito em pé. É uma situação, mas tá bom. Que Deus possa sempre abençoando a cada um, dando a cada um dos meus irmãos aquilo que eles vêm buscar nessa casa. E pode ter certeza que essa espiritualidade, ela é abençoada para cada um de nós. Ela sempre procura nos ajudar de toda a forma possível. Meus irmãos, pode confiar que os passes, né, que naquela hora ali, eles estão recebendo, porque no levar o pensamento dos irmãos passistas, o socorro está descendo para cada um. Que Jesus abençoe meus irmãos,
reforçando, iluminando o amigo espiritual de cada um, a família dos meus irmãos, abençoando a semana dos meus irmãos, que há de ser uma semana muito abençoada, muito iluminada, e abençoando cada lardorense, com muita paz, com muita harmonia, muita tranquilidade. Pedimos a Jesus por todos os nossos irmãos, né, que estão assim nos seus leitos, né, que não tem como vir aqui, mas toda semana, todos os dias da semana, eles estão recebendo a prece dos irmãos encarnados e a visita, quando termina a reunião, eles vão na casa de cada um, que estão nas suas casas, que não tem como levantar que vir aqui, mas são trabalhadores da casa, lutaram muito por essa casa. Então eles vão à casa de cada um, deixam ali o que eles necessitam para dar força e coragem para que nós passamos a nossa provação, porque sempre há uma provação, e na terra de provação, expiação e provas, quer dizer que todos nós passamos por essa provação. Então, meus irmãos, o calor está muito, o calor está demais, os irmãos vão tomar o passe agora, Jesus que abençoe, proteja, reforça e ilumine cada um. E que Deus os pague, agradeço a Aparecida, agradeço a Deus, a espiritualidade, aos meus irmãos, agradeço a todos e peço a Jesus por cada um. Que Deus abençoe a todos e já vou com as minhas perninhas duras.